mais gostei foi a sensação de controlar uma máquina no limite da velocidade, que era andar de kart. E acho que desde pequenininho eu sabia que eu queria estar envolvido no esporte, mas principalmente na adrenalina da velocidade. Na Stock, todos os carros iguais, todos os equipamentos iguais. O que vale realmente é a qualidade humana da sua equipe e de você como piloto. Então todo mundo ali tem chance de ganhar. No automobilismo você tem, por exemplo, na Stock Car são 32 pilotos, 12 corridas no ano. Por mais que cada um ganhe uma corrida, que tenha ganhadores diferentes em todas elas, a gente já começa o ano sabendo que 20 caras que estão ali não vão ganhar nada naquele ano. Então é muito difícil você ganhar uma corrida de Stock Car ou de qualquer outra categoria de automobilismo e sentir esse sabor do champanhe no pódio. Você está ali com 32 caras, numa largada, 200 por hora, milésimos de segundo separando um e outro, centímetros um carro de outro. Então você não consegue pensar em mais nada do que não seja a próxima freada, a próxima manobra, o que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos, para superar as minhas marcas. Então você está sempre pensando em fazer o melhor possível. A gente fez um projeto bacana, levou até um deserto de sal nos Estados Unidos, que é onde se mede esse tipo de velocidade. E lá a gente botou um Stock Car para andar, teoricamente, numa reta infinita. A gente chegou a 345 km por hora com um Stock Car, que é o que todo mundo vê nas competições no Brasil. Ter uma paixão gigantesca pela vitória e um inconformismo e talvez até um ódio pela derrota, uma busca sempre pela perfeição por ser extremamente competitivo. Eu quero ganhar mais títulos de Stock Car. Eu sei que hoje eu sou o piloto em atividade com o maior número de vitórias e títulos, mas eu ainda quero muito mais. Subir no pódio é uma sensação que não tem igual, né? É o que a gente busca desde, como eu falei antes, é o que a gente busca desde pequenininho. A corrida que ele fez em 2004, você vê que faz aí, já tem 11 anos, que era o Dia dos Pais, foi muito bacana. Eu até falei na época de que ele falou muito pouco meu nome, com até mesmo se policiando para não criticarem. E ele mesmo, depois da corrida, falou assim, mas como é que eu ia fazer? Porque ainda assim teve críticas de que ele falava muito meu nome. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Ele estava ganhando a corrida, eu vou falar o nome de quem? Se eu não vou falar o nome de quem está ganhando, eu vou falar de quem? Bom, meu pai foi um jornalista de automobilismo já há muitos e muitos anos. E quando eu tinha 5 anos de idade, ele me levou para Interlagos. Eu vi um carro de corrida passar. Eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Como meu pai não tinha condições de me patrocinar, eu falei, como é que eu vou começar a correr? Meu irmão trouxe da Europa, na época, um volante tipo Fórmula 1. Aí eu olhei e falei, vou fabricar esse volante. E eu montei, aí eu comecei a me patrocinar. Do volante eu desenhei o kart, comecei a fabricar o kart, a mini kart, que existe até hoje. Comecei a correr de moto, de kart e cheguei no automóvel. Eu fui para a Inglaterra em 1969, eu vendi o Fórmula V que eu tinha aqui. Eu vendi uma picape Chevrolet que eu tinha e vendi um Fusquinha de rua que eu andava. Com os 3 eu tinha dinheiro para comprar o Fórmula Ford e começar na Inglaterra. Eu cheguei na Inglaterra em 69, comecei com Fórmula Ford. Eu durante a semana trabalhava de mecânico numa oficina que me preparava o motor e no fim de semana eu corria. E com isso eu conseguia manter o meu budget no limite. E eu tinha que ganhar, mas não podia bater. Se eu batesse, eu ia voltar para o Brasil, porque não tinha dinheiro para pagar o conserto do carro. E aí começou a minha carreira de Fórmula 1 na Inglaterra também, com a equipe Lotus. E o meu primeiro campeonato mundial veio 2 anos depois, que para mim assim foi além do sonho, né, de quando eu saí do Brasil,
Meu sonho era correr de Fórmula 1. Nunca tinha o sonho de ser campeão mundial. E aconteceu o Campeonato do Mundo. Foi assim, dos dias mais importantes na minha carreira como atleta, como esportista, como piloto. Até hoje eu lembro meu pai transmitindo. É muito emocionante ouvir a voz dele transmitindo a minha vitória, o filho ganhando o campeonato mundial, primeiro campeão mundial brasileiro. Quando eu comecei a Fórmula 1, morri a média de 3 por ano, dos 20 pilotos. Quer dizer, você convivia com aquele alto risco o tempo todo e cada piloto que morria era um trauma. E você tinha que voltar, às vezes no dia seguinte, estar sentado no carro, às vezes no mesmo dia, algumas horas depois, e ter que performar logo em seguida. Sempre passou na minha cabeça a sonhar grande. E esse sonhar grande, eu lembro que eu sonhei guiando um carro com as cores, na época era Marlboro, e o meu capacete, as cores do meu capacete. O meu pai, ele fez de tudo para que a minha carreira seguisse adiante. Ele vendeu a propriedade, ele colocou a empresa dele numa situação complicada que praticamente fecharam as portas por esse motivo. Virou o sonho da minha família. A primeira vitória foi uma emoção muito grande que eu nunca vou esquecer. E é por isso que eu corro, porque a cada momento quando você atinge essas conquistas, a gente trabalha para conseguir mais. E eu lembro que eu estava tão feliz, mas tão feliz, que finalmente eu tinha conquistado. Eu tinha batido na trave algumas vezes, finalmente eu tinha conquistado aquela vitória, que eu, para te falar a verdade, eu errei o caminho que era para comemorar. E foi aí que eu percebi que eu vi o público à minha esquerda gritando, vibrando, e foi nesse momento que eu decidi sair do carro e comemorar com o público. Tem ainda o limite é pouco, para te falar a verdade. Enquanto eu tiver emoção, quando eu tiver a garra, aquela gana de entrar no carro de corrida e querer estar sempre dando o melhor, eu vou continuar tentando atingir todos os objetivos, que é ganhar a corrida. Aquela vaga não era minha, era de um outro piloto. E eu só fui me sentir confortável quando eu fiz a pole, inclusive em Toronto, no ano de 2000, e a mãe dele estava entregando o troféu da pole position. E foi quando eu perguntei para ela, eu me sinto muito pelo que aconteceu, e eu sinto muito, é difícil para mim estar nessa posição. Foi quando ela me deu a benção, falou, não, você está aqui por uma razão, siga em frente, que não tem problema.